Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje vamos dar continuidade à nossa playlist sobre casos e crimes. E vamos falar, como vocês estão vendo no título do vídeo, sobre Jeff Dahmer. Aqui nesse vídeo nós vamos relatar apenas a vida e morte de Jeff, de uma forma bastante resumida. Na internet você pode encontrar em vários sites, em várias coisas, no YouTube mesmo aqui, várias pessoas falando e relatando detalhes sobre a vida dele. Aqui nós vamos detalhar algumas curiosidades e falar alguns relatos, primordiais que aconteceram durante a sua trajetória. E vamos iniciar com relação à infância de Jeff. Na infância, o Jeff ele sofreu muito com a sua mãe. A sua mãe ela tinha depressão e ela rejeitava muito a presença do Jeff ao lado dela. Então ele sofreu muito com isso e ele viu por diversas vezes a sua mãe tentando tirar até a própria vida. Ela não tinha um bom relacionamento com o marido e nem com o filho. Então, com isso, ele teve uma infância bastante perturbada. Outro fato curioso é que Jeff também tinha um pouco de rejeição com relação ao seu pai. Porque o seu pai ele era bastante ausente, mas vez ou outra, como é retratado até na série que foi lançada há pouco tempo pela Netflix, que uma vez ou outra o pai dele saía assim para caçar com ele, saía para poder pegar animais e fazer a dissecação. Pois eles tinham esse costume e ele gostava de levar o filho para fazer isso e o Jeff amava, era um dos melhores momentos do dia dele, era quando estava com o pai fazendo esses momentos. E o pai acabou colocando muito na cabeça dele também essa questão do amor pelos animais, tanto que ele acabou ficando muito fissurado durante a sua infância por animais mortos e a dissecação. Até nas aulas de biologia, que todo mundo, às vezes os alunos, os amigos dele da escola e tal, não gostavam, mas ele amava estar ali no meio da aula de biologia, dissecando os animais. Era uma das aulas mais favoritas dele, até que quando ele saía, terminava a aula, ele pedia para o professor para levar os cadáveres que não tinham sido utilizados para casa, para continuar o trabalho em casa. Todo mundo achava bastante bizarro, mas, ele gostava e ele levava para poder fazer esse trabalho em casa. Na adolescência, o Jeff ele se entregou à bebida de uma forma desenfreada. Sua mãe se separou do seu pai, cada um foi viver em um canto e ele ficou em casa só por bastante tempo. Então a única forma que ele tinha de se sentir melhor era por meio da bebida. E nessa época, ele ainda muito jovem, ele tinha bastante desejos obscuros, desejos ocultos de ser o dominador, desejos sexuais ocultos de poder ter uma pessoa para ele se usufruir da pessoa. Era isso que passava pela mente de Jeff. E Jeff levava bebida para a escola, oferecia para os amigos, para os colegas. Na escola ele tentava ser aquele cara todo descoladão, tirava brincadeira com um e com o outro, e ali ele tentava ser uma pessoa normal, mas que na verdade ele não era, e a gente vai ver daqui para frente. Nisso, Jeff ia diariamente para a escola de carro, E aí é que começa a vida de crimes de Jeff. Ele ia sempre para a escola de carro e ele observava um rapaz que estava passando sempre pelo mesmo caminho que ele. Aí ele sempre olhava, dava uma piscada e o rapaz passava correndo e ele de carro. Aí até que um dia esse rapaz precisou de uma carona e disse: "Ei, tu pode me levar em tal lugar?" Aí ele pegou e disse: "Bora, entra aqui." Porque o Jeff, ele sempre quis ser aquele cara descoladão, tentando mostrar ser uma pessoa legal, uma pessoa amiga, para poder atrair suas vítimas. E nesse dia ele pegou e disse assim: "Jeff, mas antes vamos passar ali em casa para tomar uma cervejinha?"
Aí passou lá na casa dele para tomar uma cervejinha. E quando chegou lá, Jeff deu alguma bebida para ele, alguma coisa, e tentou assediar o cara e o cara não quis. Aí o Jeff pegou e deu umas pauladas na cabeça dele e o rapaz caiu morto no chão. E nisso, o Jeff se aproveitou do corpo do rapaz. Bizarro, né, gente? Esse foi o primeiro caso dele. E durante a sua vida de crime, foram 17 mortes entre garotos e rapazes. Garotos que eu falo era na faixa de 14 a 32 anos de idade. E ao desenrolar do caso, de tudo aquilo que acontecia, eu acredito que o que passava na cabeça desse rapaz, quer dizer, eu nem acredito, nem consigo imaginar o que passava na cabeça desse rapaz para poder fazer isso com suas vítimas. Esse foi o primeiro caso. Depois ele pegou esse rapaz e colocou no sótão da sua casa. Botou no sótão lá, guardou ele lá por um tempo. Até porque seu pai depois chegou lá na casa dele para poder visitar. E quando chegou na casa dele, era uma bagunça, era uma sujeira, era um fedor, que ele perguntava: "Uau, Jeff, mas que fedor é esse? O que tá acontecendo aqui?" Ele: "Ah, deve ser um gambá que tá morto e eu esqueci de tirar." Era essa a resposta. Nisso, depois de um tempo, Jeff foi pra escola e foi tendo muitos problemas e o pai dele já não sabia o que fazer. Jeff foi pro exército, serviu o exército, chegou lá, foi expulso do exército por tentar assediar outros rapazes. Saiu e começou a trabalhar e voltava. Depois teve um tempo que Jeff foi morar na casa da sua avó, morou na casa da sua avó, onde lá aconteceram diversos crimes também. Ele levava lá para o basement, lá para o porão, né, os rapazes, e lá fazia o que queria. E eu não posso falar todas as palavras, com todas as palavras, o que eles fazem. Então, se você chegou até aqui é porque você conhece um pouco da história. E lá no basement, na parte do porão, aconteceram várias coisas. Ele levava as suas vítimas para casa da sua avó, com promessas de dar dinheiro, com promessas de passar uma noite agradável, de tirar fotos e que as pessoas forem recompensadas por esse serviço. Chegava lá, ele dava bebida para as pessoas e as pessoas aceitavam, bebiam, e a bebida tinha drogas e as drogas faziam com que as pessoas desmaiassem, ficassem mal, e aí era a hora que ele se aproveitava das pessoas. Se aproveitava da maneira como ele queria, porque assim ele ia estar no controle. Porque o que é que ele queria? O Jeff, o que ele mais prezava era estar no controle da situação. Então, com as pessoas drogadas, ele poderia fazer o que quiser. Depois acabava matando as pessoas e cortava assim as pessoas em pedaços, e dava um jeito, colocava em ácido, preservava algumas poucas partes do seu corpo, também das pessoas, para guardar de recordação e para fazer Deus sabe mais lá o que, né? Era uma pessoa calculista e totalmente fria, minha gente, não existe. Depois o Jeff saiu da casa da sua avó e foi morar, né, em um lugar sozinho, só pra ele. Assim ficaria mais fácil, né, de ter vítimas, pegar pessoas. Porque até então, quando ele morava na casa da sua avó, ele tinha que dever satisfação para sua avó do que ele fazia. E a avó escutava barulhos, ela ouvia algumas coisas. Então depois ele passou a ir morar sozinho e procurou um bairro de baixa vulnerabilidade social, onde as pessoas que moravam lá eram pessoas da cores negras, né? E aonde a polícia era pouco frequentada no lugar. A polícia ia pouquíssimas vezes lá, nesse bairro, né? E lá ele podia se sentir um pouco mais à vontade, porque ele era praticamente o único branco morando naquela região. E ele achava que ali ele poderia fazer o que quisesse. E ele fazia. Ele começou a frequentar mais e mais os bares à noite, os bares onde eram frequentados por gays negros,
né? E nesses bares ele chavecava as pessoas, dançava, jogava uma conversa e chamava as pessoas para o seu apartamento, né, para sua casa, levava para lá, porque até então os bares, eles tinham uns quartos aonde as pessoas que estavam lá, quisessem se divertir, iam para esses quartos. Só que chegou um momento em que esses quartos, o rapaz que alugava, não deixava mais ele entrar. Porque ele entrava, levava as pessoas, dopava e as pessoas ficavam quase mortas. Mas não estavam mortas, mas quase mortas. Então ele foi proibido levar as pessoas para lá. Aí ele passou a levar para sua casa depois, né? Depois de um tempo, quando ele estava na sua casa. E lá ele levava as pessoas e faziam sempre o mesmo ritual. Dava bebida, dava coisas às pessoas. E depois acabava matando e fazendo o que a maioria de vocês já sabe. E nisso tudo tinha uma vizinha, né, que morava do lado e que ouvia barulhos de serras, ouvia música altíssimos, ouvia pessoas gemendo e tudo mais. E ela ligava para a polícia, ela por diversas vezes ligou para a polícia. Até que um dia ela estava na porta de casa, né? Ela e algumas outras pessoas, e viu um rapaz nu, saindo, correndo de lá de dentro, conseguiu fugir. Esse rapaz, ele tinha 14 anos de idade, encontrou a polícia pegou, levou ele de volta, porque viu o Jeff na porta e chamou o rapaz e disse que era namorado dele. O rapaz tinha 14 anos e o Jeff disse que o rapaz tinha 19 anos, quando na verdade não era. E a mulher, a vizinha, disse: você não tá vendo que esse cara é um rapaz menor de idade? Aí a polícia não quis o quê? Acreditar no Jeff. Por quê? Porque ele era branco. Então acabou acreditando nele. E o que foi que aconteceu? A polícia liberou o rapaz e o Jeff levou ele para casa. Quando levou ele para casa, o que foi que ele fez? Matou o rapaz, cortou em pedacinhos, na mesma hora e no mesmo dia. Às vezes ele deixava as suas vítimas lá e matava depois, mas dessa vez não. Dessa vez ele matou a vítima na mesma hora. E depois disso, até ele ser preso, tiveram mais 4 vítimas. Imagine só, se a polícia tivesse escutado essa vizinha dele, teriam sido evitadas 4 mortes. 4 mortes teriam sido evitadas. Mas não. Preferiu dar ouvidos a uma pessoa branca só por conta da cor. E não deu ouvidos à mulher. Porque se ele tivesse entrado na casa do Jeff, ele teria encontrado um cadáver que estava debaixo da cama, que ele ainda não tinha feito os seus aparatos. Pra vocês terem uma ideia. Gente, o que eu tô falando não é mentira, é verdade. Aconteceu mesmo. É difícil de acreditar, mas realmente aconteceu. E agora vamos para algumas poucas curiosidades. Primeira curiosidade. Jeff queria que as suas vítimas se tornassem zumbi. Por quê? Para que ele pudesse ter um maior controle da sua vítima, o maior controle da situação. Então, em alguns casos, o que é que ele fazia? Ele pegava uma serra elétrica, furava a cabeça da pessoa bem no lobo frontal e depois colocava ácido clorídrico. Ele achava que assim ia fazer com que as pessoas ficassem vivas e virassem zumbi, porque dessa forma ele poderia ter o total controle da pessoa e a pessoa não morria. Só que os experimentos dele não deu certo e as pessoas depois de pouco tempo acabavam morrendo. Isso mesmo. E ele continuava o mesmo ritual, cortava, guardava umas peças, tirava fotos e colocava outros no ácido. A vizinha já não aguentava o cheiro de fedor e ele sempre dizia que meu tio mandou carne, a carne estragou porque a geladeira queimou. E é isso, por isso que tá o fedor. Mas eu vou consertar, mas eu vou ajeitar. Eu não sei como é que as pessoas conseguiam viver ali, os vizinhos dele, com tanto fedor, com tanta coisa ruim, com tanto barulho que ele fazia. E aí os vizinhos por diversas vezes chamavam a polícia e a polícia não fazia nada, porque não queria confrontar um branco. Até que um dia, um rapaz, né, sua última vítima, foi pra casa dele e tal. Quando ele chegou lá, ele já começou a observar tudo e sentiu o fedor e falou: mas que fedor é esse?
Aí ele disse, não, soltou lá uma conversa de sempre que ele soltava e tal. Vem pra cá, senta aqui. E esse era mais observador, ele viu sangue em alguns lugares. Ele viu isso, viu a furadeira lá num cantinho melada de sangue, vermelho e tal. E ele começou, né, a perceber que alguma coisa não estava bem. O Jeff ofereceu bebida a ele bebeu, mas aí ele disse, olha, eu vou pra casa. Quando ele disse que ia pra casa, o Jeff pegou, fechou as portas da casa dele pra ele não sair. E aí ele percebeu que ele tava numa armadilha. Então, pra poder ele não morrer, porque ele viu que ali ia ser a morte dele. Pra poder ele não morrer, ele começou a fazer tudo que o Jeff pedia pra ele fazer. Deixava, vamos assistir um filme, ele ia. Vamos ficar aqui, ele fazia tudo do jeito que o Jeff queria. Ele queria uma pessoa que pudesse dominar, então ele estava fazendo isso. Então, quando ele foi conseguindo pegar um pouco a confiança e observar por onde que ele podia sair, ele conseguiu fugir. Teve uma hora, pelo um descuido do Jeff, ele conseguiu fugir, saiu na rua, na toda, encontrou a polícia e chamou a polícia para ir lá. E dessa vez, a polícia foi. Quando chegou lá, foi também porque o rapaz, ele saiu da casa do Jeff, ele estava algemado ele estava. Então a polícia teria que pegar as algemas, né, as chaves para poder soltar ele. Então a polícia foi com o rapaz lá, chegou lá, a polícia disse, vamos entrar? O rapaz disse, eu entrar aí? Entro não, pode entrar você. Então ele entrou. Quando ele entrou lá, ele começou a achar as coisas de terror. Viu uma gaveta, viu fogo, começou a ver na foto das pessoas. E depois foi indo aqui, foi indo ali, começou a encontrar e viu que ele realmente tinha culpa, né? E ele viu a barbárie que era a casa. Nesse momento, Jeff foi preso. E ficaram uma busca, tirando coisas, tirando geladeira com coisa, tirando tonel com coisa, um fedor. A casa fedia demais, não consigo imaginar o fedor que não era aquela casa. Tiraram as correntes do rapaz e graças a esse rapaz que conseguiu fugir, não tem mais vítimas. Não tiveram mais vítimas. Porque se não fosse isso, ia continuar acontecendo. E Deus sabe mais aonde iria parar e quantos mais vítimas iam ter. Nisso, Jeff foi preso em 1992. Ele foi para uma cadeia de segurança máxima. E lá na cadeia, ele foi colocado num lugar bem afastado dos outros presos. Ele foi colocado num lado bem oposto, assim, bem distante dos outros presos. E quando ele saía da sua cela, ele saía algemado. Ele não podia sair solto. Então ele viveu assim durante um ano, afastado, e quando saía para algum lugar que precisasse ir caminhar alguma coisa, ia algemado. Ele não ia sozinho, ele não ia solto. Depois de um ano ele falou com o pessoal lá, né? Acho que ele pediu, olha, eu já estou bem, eu gostaria muito de poder circular um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de liberdade aqui dentro da cadeia e poder andar um pouquinho mais, conviver com as outras pessoas. E nisso, né, os superiores lá aceitaram e deixou. Só que daí ele começou a fazer muitas brincadeiras, muitas coisas com as pessoas não gostavam. Ele passou a circular, passou a trabalhar lá, fazer alguns trabalhos. Ele passou a comer, fazer as refeições junto das outras pessoas. Ele participava das aulas. Ele fazia muitas coisas lá depois, quando ele conseguiu essa liberdade dentro da prisão. Só que ele passou a abusar demais. E começou a fazer várias brincadeiras com as pessoas. Brincadeiras chatas, brincadeiras agressivas, brincadeiras sem graças. E eles não gostavam. Aliás, ele estava numa prisão de segurança máxima. Então as pessoas que estavam ali, minha gente, tirar brincadeira com aquele tipo de pessoa, pois é, era o que ele fazia. Então, até que então as pessoas ficaram com raiva. Teve um rapaz que tentou matar ele. Fez vários cortes aí no pescoço dele, mas não passou de arranhão. Não conseguiu. Só que tinha um outro, Christoph, que ele estava totalmente enraivado com todas as brincadeiras que ele fazia. Inclusive, ele fazia uma brincadeira extremamente nojenta.
ele pegava comida, resto de comida, e fazia como se fosse escultura de corpos humanos cortados. Vamos falar com outra palavrazinha. Cortados, assim, ó, em pedacinhos. Ele fazia como se fossem os órgãos cortados com comida e ainda colocava ketchup para dizer que era sangue. E ele pegava essas esculturas e colocava em lugares estratégicos dentro dentro da prisão, para que realmente pudessem chamar a atenção das pessoas, as pessoas pudessem ver essa obra de arte dele, mas ele fazia isso com forma de provocação das pessoas. Então esse Christoph não aguentava mais, ele estava esperando uma oportunidade de poder tirar a vida de Jeff. E em 1994, ainda ia fazer 3 anos que ele estava preso. Certo dia, Jeff saiu da sua cela com outra pessoa que estava com ele e foi caminhando para o seu trabalho normal. Só que em determinado momento, a pessoa que estava com ele foi para um lado e ele foi para o outro. Nisso, Christoph estava seguindo e observando. Ele disse, vai ser hoje. Então ele pegou, quando Jeff estava sozinho em determinado lugar, encurralou ele com uma barra de ferro grande de academia e bateu nele com a cabeça. Bateu e deixou ele lá no chão. Aí ele saiu e foi chamar os guardas e disse assim, Jeff está morto, pode ir lá pegar ele. Então, ele pegou o Jeff, os guardas correram lá e levou para o hospital mais perto. Quando chegou no hospital, depois de pouco tempo, ele não sobreviveu, ele morreu. Ele morreu na prisão em menos de 3 anos, aproximadamente. Para vocês terem uma ideia, o Jeff, ele levou 16 sentenças de prisão perpétua por cada crime que ele cometeu. 16 prisões perpétuas. Nem em outras vidas ele poderia pagar tanto tempo assim. Outra coisa assim, né? Outra curiosidade sobre esse caso, né? A gente falou várias curiosidades. Mas uma outra curiosidade desse caso é que o Jeff, ele, depois da sua morte, vocês não têm noção, ele ganhou milhares de seguidores. Milhares de seguidores ele tinha. De seguidores, de pessoas que gostavam dele, de admiradores. Em uma reportagem eu vi que o pai de Jeff estava recebendo visita de pessoas que vinham lá para poder tirar foto com ele como se fosse celebridade. E outra coisa mais curiosa ainda, no tempo do Halloween, as pessoas se fantasiavam de Jeff, compravam os óculos, as roupas e o mais incrível que pareça, as fábricas estavam fazendo fantasia de Jeff para vender e vendeu muita. Muita gente comprou fantasia dele, né? De um criminoso desse, para poder usar. Pois é, ele tem uma legião de fãs que a gente não acredita, mas existe. Essa legião de fãs de Jeff. É inacreditável. Outra coisa que é relatada na série também é a questão do canibalismo. Por quê? Será que ele comia corpos humanos? Sim, ele comia alguns dos seus corpos humanos. Ele comeu, sim, alguns pedaços. E por que ele comia esses pedaços? Ele comia porque ele se sentia, ele falou, né, que ele se sentia muito só. Ele se sentia muito sozinho, que era uma pessoa muito solitária. Então ele comia as partes dos corpos humanos como uma forma de que ele não ia se sentir mais só, porque ele ia ter um pedaço daquela pessoa dentro dele. Simplesmente assim. Ele teria um pedaço da pessoa dentro dele, então com isso ele seria preenchido e dessa forma ele não ia se sentir mais só. Ele ia estar se sentindo um pouco mais completo. São fatos bizarros da vida de Jeff e da morte de Jeff. E é isso, minha gente, esse vídeo. Não vou dizer, espero que vocês tenham gostado e tal, como os outros vídeos, porque esse vídeo não é assim, né? Mas é isso. O vídeo de hoje é difícil, é complicado, mas é essa a história de Jeff Dahmer. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você curta aqui embaixo e compartilhe, que ative o sininho de notificações, porque de agora em diante nós vamos ter
Toda semana um vídeo sobre casos e crimes, crimes e casos, todas as quarta-feiras. Então, fique por aqui, compartilhe o vídeo e até uma próxima. E tchau, tchau!